Bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta segunda-feira, como sempre, com muitas informações pra vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Quem for novo aqui no canal, por favor, já se inscreva, ativa o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram. Beleza? E ó, os campeonatos europeus estão pegando fogo. Você que é bom de palpite, vai na 1xBet, tá? Link aqui no primeiro comentário fixado do vídeo. Clica lá e se cadastre. Quem usar o cupom promocional Futebolaco com conteúdo esse ano no final, eles dobram o seu primeiro depósito. Mas é só o primeiro depósito, beleza? Além de você apostar na maior do mundo com segurança, tranquilidade, todas as principais grandes ligas do mundo e excelentes cotações na hora de fazer as apostas, vocês ajudam o Dieguinho e o canal Futebolaço. Quem é fã do meu trabalho, gosta do Dieguinho, quer ver o canal Futebolaço continuando de pé, esse parceiro comercial é fundamental para que a gente continue no ar. Posso contar com vocês, mas tem que ser no link que está aqui, ó, no primeiro comentário fixado, para que eles saibam que vocês estão vindo aqui do canal. Pode, Dieguinho? Não vou apostar essa semana não, nem em Champions, nem em Campeonato Europeu, não tem problema. Faz o teu cadastro lá, quando você quiser fazer tua fezinha, já tá feito o cadastro. E aí, quando te der na telha, fazer uma apostinha, brincar, se divertir, você já tem feito, beleza? Você não paga nada para se cadastrar. 1xBet, parceira do canal Futebolaço. Bom, galera, dito isso, entramos numa semana super importante. Estamos agora na segunda semana da primeira quinzena de dezembro. As reuniões globais do grupo 777 Futebol Group tem início hoje e acabam na quinta-feira. E o Vasco ainda não tem um novo diretor executivo. Enquanto esse novo profissional não é contratado, quem representa o Vasco de forma interina é o Johannes Spohr, que é o diretor geral global do grupo na pasta de futebol. Ele é o Paulo Brax, digamos assim, da 777 Futebol Group. O CEO, que é o presidente remunerado do grupo, é o Don Dreshfield, mas o cara que é responsável por tocar o futebol de todas as equipes é o Johannes Spohr e ele interinamente vai representar o Vasco. O Vasco é o único dos clubes da 777 que nesse momento não conta com um diretor executivo. Essas reuniões acontecem semestralmente, ou seja, de 6 em 6 meses. A primeira reunião foi em dezembro do ano passado. Inclusive, nessa reunião, Johannes Spohr, que já trabalhou no Brasil, indicou o nome de Maurício Barbieri ao Paulo Brax. E o Paulo Brax acatou e fez a contratação do mesmo. Esta primeira reunião foi na sede do Genoa, lá na Itália. A segunda reunião foi na sede do Red Star da França. E a terceira reunião estará agora acontecendo em Berlim, sede do Hertha Berlim. Então, Itália, França e agora Alemanha. Tá, o negócio lá com o Everton na Inglaterra deu uma travada, não saiu. Eles têm clube na Nova Zelândia. Nova Zelândia não, na Austrália. Fiz uma confusão aqui. Tem na Bélgica, tem o Vasco aqui no Brasil. Então parece que a cada semestre a reunião é na sede de um dos clubes da 777, tá? E a reunião acaba na quinta-feira e nessas reuniões são definidas o planejamento para a próxima temporada, no caso do Vasco, que é Brasil, e os clubes europeus estão no meio da temporada. Então, digamos que o Vasco fica sempre um pouco meio deslocado do grupo, porque como a galera é tudo da Europa, o calendário deles é de meio a meio do ano, o Vasco é de janeiro a dezembro. Enquanto a gente vai planejar a temporada inteira, eles estão fazendo ajustes no meio da temporada de seus clubes, tá bom? Então, essa é uma situação importante para a gente ficar atento. Lembrando que o orçamento do Vasco não é definido lá. O orçamento do Vasco é definido na reunião do Conselho Consultivo da SAF, que são aquelas 7 cadeiras, 2 preenchidas pelo Vasco Associativo. Obrigatoriamente, uma cadeira é sempre do presidente do Vasco e até a primeira semana da segunda quinzena de janeiro, o Jorge Salgado ainda é presidente do Vasco. O Pedrinho vai tomar posse a partir do dia 21 de janeiro. Então, até lá, o Salgado representa o Vasco no Conselho de Administração, junto com o Roberto Duque Estrada, que é uma indicação que o Clube Associativo sempre faz. As outras 5 cadeiras, no total de 7, são representadas pela 777, tá bom? E nesta reunião vai ser traçado o orçamento do Vasco para a próxima temporada.
Beleza? Informação de hoje, o brilhante jornalista e apresentador Benjamin Bach, que hoje trabalha no SBT, trouxe a seguinte informação em seu Twitter. Alexandre Matos deve ser o novo executivo de futebol do Vasco. As negociações estão muito bem avançadas. Desde o início, o nome do Alexandre Matos sempre foi o favorito do Vasco para assumir e o negócio está caminhando. O negócio ainda não está acertado, mas são boas as possibilidades do Alexandre Matos, seu novo executivo do Vasco. Companheiro Flávio Dias do Atenção Vascaínos e o companheiro Fábio Azevedo também do Fanático Vascaíno. Estão todos na mesma linha de informação. Eu não cheguei a entrar em contato com o Matos, nem com ninguém próximo, então estou só reproduzindo informações de companheiros que eu confio aqui e sei que o trabalho é brilhante também, tá? Então tá feito o registro aí, segundo o Benjamin Bach, o negócio evoluiu. Tá? Outra situação, vamos falar sobre o seguinte: enquanto não tem um novo diretor executivo, algumas coisas no Vasco estão amarradas. Eu trouxe para vocês ontem a lista dos 12 jogadores que estão com contratos encerrando no Vasco e vou atualizar a situação de 2 jogadores e da comissão técnica do Ramon Dias. Primeiro, Rossi. O Rossi tinha uma cláusula no seu contrato que se o Vasco ficasse na primeira divisão, o seu contrato seria renovado automaticamente. Então o Rossi está garantido para a temporada 2024. Inclusive, o Rossi deu uma entrevista curtinha aos companheiros do Globoesporte.com. Eu gostaria de trazer umas aspas para vocês aqui. O Rossi está passando férias lá no Pará, né, em Santarém. Ele que é natural de lá. E ele trouxe o seguinte aqui para o GE. O meu contrato era automático com a permanência na Série A. E graças a Deus o objetivo foi concluído. Estou muito feliz em fazer parte mais um ano vestindo a camisa do Vasco. Tá? E o Rossi é um cara de um coração muito grande, muito ligado aí a fazer ações sociais. E ele recebeu um pedido da Força Jovem lá do Pará e está ajudando a galera que mais precisa lá. E ele comentou também sobre isso. Sei que tem muitas pessoas carentes na região, então há 8 anos que eu venho fazendo essas ações. Recebi o convite da nossa torcida Força Jovem e não pude ficar de fora. É uma ação maravilhosa que vai ajudar muitas famílias carentes nos bairros de Santarém, tá? Então tá feito o registro aí. O Rossi confirmou que fica para 2024, pois tinha uma cláusula de renovação automática em seu contrato. Um jogador que houve pedido do técnico Ramon Dias para a continuidade dele para a temporada 2024 é o lateral direito Paulo Henrique. O Paulo Henrique pertence ao Atlético, é um jogador já de 27 anos de idade, e quando ele veio emprestado ao Vasco, foi colocada uma cláusula de compra, caso o Vasco quisesse exercer essa cláusula no final do contrato. Só depende do Vasco, é só chegar e depositar o que está acordado em contrato. Não sei o valor, até hoje o valor não vazou, ninguém tem ciência do valor. O Ramon Dias gosta do jogador, pediu a continuidade dele para o ano que vem. Ele jogou 16 jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro, sendo 10 como titular. Ele faz um golaço contra o Botafogo e nos dá 3 pontos. E ele cruza a bola para o gol de cabeça do Serginho. Não podemos dizer que o Paulo Henrique, pelo menos também, nos deixou 6 pontos aí nesse Campeonato Brasileiro. E aí tem uma galerinha dos 6, né? O Paulo Henrique chegou desconhecido, muita gente torceu o nariz, deixou 6 pontos. O Serginho deixou 6 pontos. O Payet, com todas as dificuldades, jogando bem, jogando mal, mas também deixou 6 pontos. Gol contra o América Mineiro, gol contra o Fortaleza. O Rossi deixou mais pontos, né? Esse aí deixou ponto pra caramba, começou muito bem e terminou mal o Brasileiro. Então, praticamente todo mundo que chegou, cara, agregou. Poucos foram jogadores contratados que você fala assim, cara, esse cara não ajudou em hora alguma. O Puma, tão criticado, tão mal, acabou ajudando a gente na reta final. O empatezinho que ajudou a gente nessa reta final contra o Cruzeiro, ele faz o primeiro gol. Então o Puma Rodrigues fez gol também. A gente perdeu contra o Corinthians, né? Mas ele acabou fazendo o gol. Ele acaba dando assistência pro gol do Verratti contra o Corinthians, mas a gente perde. Ele acaba não sendo decisivo pro resultado final da partida, digamos assim. Mas enfim, todo mundo acabou colaborando de uma certa forma, tá? E uma situação também que eu gostaria de trazer para vocês é que a comissão técnica de Ramon Dias, que inclusive está curtindo férias lá em Dubai, a gente vai discutir isso no próximo vídeo, gostaria de permanecer no Vasco, mas antes
quer ter uma conversa com o novo diretor executivo para entender qual é o planejamento para 2024. Ramon Dias foi muito enfático na sua última entrevista coletiva, falando do tamanho do Vasco e que o Vasco não merece passar por isso nunca mais. Ele classifica esse campeonato disputado com o Vasco como o maior desafio de sua carreira, mas ele não quer passar mais por isso e diria para vocês, sem medo de errar, ele tem mercado e vai receber proposta, principalmente aí do mundo árabe. E ele pode até permanecer porque tem contrato, mas a permanência do Ramon passa diretamente pelo planejamento para 2024. É para brigar por coisa grande, é para brigar por título, é para brigar por Libertadores, para tentar incomodar na Copa do Brasil, vão trazer jogadores de qualidade para eu brigar pelo que eu brigo quase sempre na minha carreira, porque o Ramon Dias é o treinador argentino mais vitorioso da história. Então, beleza, eu fico, tenho contrato, vou cumprir, tô adaptado, gostei aqui, tem que ter melhoria no CT, tem que trazer jogador de qualidade. E o Ramon Dias está aguardando a chegada do novo diretor executivo para que eles possam sentar e conversar. Vocês vão lembrar que o Ramon Dias, questionado sobre se ficava para 2024, ele disse que não era hora de discutir isso, o momento do clube era comemorar a permanência na primeira divisão e com tranquilidade depois isso seria discutido. Ele não cravou que fica para o próximo ano. Falaram sim do carinho, da identificação que tem pelo Vasco e tal, comentaram a frase do novo Abarrá ou aquela situação de que se eles querem que desistam vão ter que matar todos nós. Tem falas do Emiliano Dias e do Ramon nesse sentido, mas garantir permanência ele não garantiu. O Vasco sim, não, ele tem contrato, a gente quer que ele vai ficar, ele tem que cumprir o contrato, mas se não tiver um projeto legal, o Ramon possivelmente recebe uma proposta e aí o clube chega aqui, paga a multa e libera o treinador, tá? Então a permanência do Ramon passa diretamente pelo projeto para 2024. Pelo que o Lúcio Barbosa falou na entrevista coletiva, não vai ser nenhum problema, porque ele disse que para 2024 o Vasco vai contratar os jogadores do tamanho do Vasco e o Vasco quer brigar com os principais clubes do futebol brasileiro na parte alta da tabela. A sinalização da contratação do Alexandre Matos vai nesse sentido. Alexandre Matos ganhou os brasileiros de 2012, 2014, 2016 e 2018. Ele é tetracampeão brasileiro, ganhou Copa do Brasil também. Com o Atlético Paranaense ele chegou à final da Libertadores, então é um cara que por onde passa ele entrega. Inclusive deu um chapéu no Cruzeiro, tirando o Vitor Roque do Cruzeiro e levando para o Atlético Paranaense. O Vitor Roque é a maior venda da história do Furacão. Então, entregar resultado, ele entregou já também no Atlético Paranaense, beleza? Então é isso, assim a gente encerra a nossa primeira edição. Lembrando que hoje às 6 horas da noite estarei ao vivo no Futebolaço Podcast com o volante Souza. E aí, ele vai ser jogador do Vasco para a temporada 2024? Tem coisas a discutir, conversar com o torcedor, pedido de perdão, não tem. Enfim, eu e o companheiro Fábio Azevedo do canal Fanático Vascaíno vamos estar fazendo uma entrevista conjunta, digamos assim, uma mini coletiva. A entrevista vai ser transmitida para os dois canais, Futebolaço Podcast e Fanático Vascaíno, e vocês podem acompanhar e eu estou esperando vocês. Quem não se inscreveu lá, por favor, se inscreva. A entrevista do Juninho está dando uma repercussão absurda, tem corte lá já com mais de 40 mil visualizações, 15 mil, tá bem legal. Então assista lá a entrevista com o Juninho, que foi bem legal o nosso último convidado. Essa semana grande, Souza na segunda-feira e o Fui Clear é o nosso convidado de quinta. Eu tô esperando vocês lá no Futebolaço Podcast. Tamo junto.